Nós conseguimos. A humanidade alcançou as estrelas. Desde o primeiro momento em que o homem pisou na Lua, a gente sabia que aquilo era só o começo. O começo de algo que nem entendíamos direito, mas algo que com certeza nos arrependemos. Depois desse pequeno passo para o homem e grande passo para a humanidade, não conseguimos mais parar. Foguete atrás de foguete foi lançado, tecnologia atrás de tecnologia foi criada. Evoluímos. A vida melhorou. A vida era boa. Até o dia em que os Mitráicos chegaram. Tudo mudou depois desse dia. Malditos, 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 malditos. Os Mitráicos eram um culto que surgiu do nada, depois de várias pessoas relatarem que tiveram uma visão divina, ouviram a voz de um deus, e o seu nome era Sol. Isso já aconteceu antes na nossa história, mas dessa vez foi diferente. Sol era diferente. Junto da sua palavra, ele trouxe instruções e conhecimento para a humanidade. Sol ensinou os humanos a como criar os androides. Androides de serviço, androides médicos e o pior de todos, os necromantes. Vendo que o conhecimento que Sol passou era real, muitos aceitaram a religião de Sol e seguiram sua palavra. Mas outros se recusaram e viraram ateus. Os Mitráicos dominaram tudo. Era a única religião que existia. Eles eram os novos governantes. E o povo apenas abaixava a cabeça para eles e rezava para Sol. Mas só esse poder não era suficiente para os Mitráicos. Eles não conseguiam aceitar a existência dos ateus. Eles sabiam que com os ateus existindo, eles jamais conseguiriam conquistar a dominância completa. E então eles travaram uma guerra religiosa. Por mais que a civilização tenha evoluído graças à tecnologia, os seres humanos nunca evoluíram. A mente deles continuava pequena e atrasada em milênios. Segundo os Mitráicos, eles estavam fazendo apenas o que Sol ordenou. Por gerações a humanidade pensou que a próxima guerra seria uma guerra nuclear. Mas não. Independente das suas ideias, os Mitráicos não eram burros. Os ateus viviam na mesma região que eles. Não dava para usar uma bomba nuclear sem acabar atingindo eles mesmos. Então eles acabaram usando algo pior. Os necromantes. Androides programados com um único objetivo: matar ateus. Por quê? Os necromantes não eram como os outros androides. Eles eram fortes, dourados, eles voavam. E com apenas um grito podiam derrubar um prédio inteiro e transformar qualquer ser humano em uma poça de sangue. A última coisa que muitos viram segundos antes da própria morte foram os olhos azuis dos necromantes. Mas não pense que os ateus eram inocentes. Desde sempre eles também odiavam os Mitráicos. Os ateus não tinham necromantes para usar na guerra, mas tinham crianças. Se a criança tinha força suficiente para segurar um rifle, ela estava pronta para a guerra. E com isso a guerra aconteceu. Não era uma guerra de nações, não era uma guerra por território. Existiam apenas dois lados, os que acreditavam e os que não acreditavam. Ambos pensavam que estavam certos, mas não existe lado certo na guerra. Só existe a guerra. E a guerra nunca muda. As armas agora são mais letais e os humanos usam estimulante de força, mas o resto continua o mesmo. Soldados morreram. Inocentes morreram. Prédio atrás de prédio caiu. Cidades inteiras foram reduzidas a blocos de concreto. Muitos pensaram que em algum momento a guerra ia acabar. Em algum momento um dos lados ia desistir. Mas isso não aconteceu. Graças aos necromantes, o número de humanos na Terra reduziu drasticamente. Os céus que um dia foram azuis agora eram cinzas. O som dos pássaros cantando durante o dia foram substituídos por explosões e gritos de necromantes. E o cheiro era horrível. Muitas zonas ficaram inabitáveis por conta do baixo nível de oxigênio. A única forma de respirar ar limpo era com estufas de plantas. Não precisava ser assim. A partir dali foi um ponto sem retorno, e os Mitráicos sabiam disso. Não existia mais ar puro, não existia mais natureza. Não tinha como a humanidade se recuperar. Os Mitráicos, em vez de pararem com a guerra, resolveram criar a Arca, uma nave espacial capaz de viajar anos-luz para longe da Terra. Era o fim desse planeta que um dia foi azul. Que tipo de Deus daria um conhecimento para os seus seguidores, sabendo que esse conhecimento causaria destruição? Mas pelo menos Sol disse para os Mitráicos que existia uma Terra prometida e ele levaria eles até lá. Talvez a nave também foi obra de Sol. Os boatos entre os sobreviventes nas zonas verdes era que a Arca ia para o planeta Kepler-22b, um planeta habitável que a humanidade descobriu muito tempo atrás. Os tripulantes da nave ficariam com seus corpos congelados, vivendo numa simulação, até chegar no planeta. Quando os sobreviventes contavam esses boatos, você podia ver esperança nos olhos deles, achando que veriam um céu azul ou uma árvore novamente. Mal sabiam eles que não tinha tanto espaço para plebeus. Os sacerdotes e os guerreiros Mitráicos eram a prioridade. Independente de Sol ter incentivado a destruição da Terra e da humanidade, uma profecia mais antiga que Sol se tornou realidade. Uma profecia criada por nós mesmos a partir do momento que o homem criou a primeira bomba nuclear, a autodestruição da raça humana.
Eu não precisava ter matado eles. Eles eram só inocentes agindo por instinto. Eu não precisava ter matado eles. Eles eram só inocentes agindo por instinto. A guerra continuou até a Arca ser finalizada, e quando ela foi finalizada, os Mithracos partiram e nós ficamos. Vimos a Arca indo embora e algumas cápsulas espaciais dias antes. Eu não faço ideia do que tinha dentro dessas cápsulas. A Arca era a única nave com tecnologia para manter um ser humano vivo na viagem até Kepler. As explosões pararam, os gritos pararam. De longe você só ouvia as pessoas chamando pelo nome de Sol, xingando ele, chorando. Algumas horas se passaram e o choro virou um silêncio absoluto. Ali eu percebi que era realmente o fim. Era como se a Terra tivesse de luto pela gente. Esses são os meus últimos dias vivo. Eu sei disso. Os recursos acabaram. Não tem para onde fugir. Eu tô registrando essa mensagem em uma versão simulada minha, que eu criei. As imagens que vocês viram foram gravadas por drones militares. Eu vou enviar essa mensagem para algum satélite aleatório. E até ela começar a ser transmitida, eu já vou estar morto. E isso que vocês estão vendo é o meu fantasma virtual. Linhas de código criadas por um programador sem esperanças. Sol, onde tá você? Sol, onde tá você? Sol. Se um dia uma civilização passar pelo nosso sistema solar, eu espero que vejam essa mensagem. Esse planeta cinza e morto na sua frente já foi um planeta vivo e azul. E eu peço para vocês, não cometam o mesmo erro. Não cometam o mesmo erro. E se você quer saber de que lado eu tava nessa guerra, eu tava do lado da humanidade. Se caso o que restou da humanidade consiga habitar Kepler, eu me pergunto se eles serão diferentes ou se terão o mesmo fim. Eu me pergunto se os Mithracos se arrependem. Eu me pergunto se os ateus se arrependem. Eu me pergunto se Sol se arrepende. Tudo o que me resta são dúvidas. E eu morrerei com elas. Einstein disse uma vez: não sei quais armas usarão na Terceira Guerra, mas sei que a Quarta Guerra será de paus e pedras. Einstein estava errado. Não houve uma Quarta Guerra. E nunca haverá. Não houve uma Quarta Guerra. E nunca haverá. Não houve uma Quarta Guerra. E nunca haverá. Não houve uma Quarta Guerra, 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 nunca haverá.